Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Vambora! Errou! Hoje não tá odioso, hein? Eu não sei se estamos no ar ou não estamos. Desculpa então, estamos sem retorno, sem áudio. Televisão é assim, desculpa então. Né? Tá bom. Estamos iniciando o nosso Dois Toques desta quarta-feira, de bola rolando. Aí o jogo do Grêmio encerrado, o Grêmio que deixou escapar uma vitória no finalzinho da partida, no empate de pênalti com o Flamengo em 1-1. Internacional também, intervalo de jogo no Beira-Rio e vai empatando com o Atlético Paranaense em 0-0. É a dupla Grenal na rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube. Na live do Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos para que mais pessoas conheçam, ou quem ainda não conhece a RDC TV, que completou recentemente 2 anos no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança também da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com Edu Pesce, Rafael Copete e Flávio Fiorin. Bom, tivemos o jogo do Grêmio encerrado recentemente aí. O Grêmio tinha toda a possibilidade de sair do Maracanã, né? Com 3 pontos. O Grêmio que abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, com um belo gol, né? Um belo gol do PP. E depois, no segundo tempo, o Grêmio deixou, aí tentou administrar essa vitória, e o Flamengo, um time totalmente irreconhecível, e acabou uma penalidade máxima no finalzinho da partida também, chegando a um empate. Ou seja, o Grêmio, é o terceiro empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Grêmio perdeu mais 2 pontos pelo jogo. Perdeu mais 2 pontos. Já perdeu 6 pontos nessa brincadeira. Perdeu 6 pontos. Não, mas em relação ao jogo de hoje, né, deixou de ganhar, né? Deixou, claramente. No meu entendimento, Cadu, boa noite, Edu, boa noite, Fiorin, boa noite ao nosso telespectador. No meu entendimento, Cadu, o que acontece? Se o Grêmio, até 9 pontos, o Grêmio, tanto o Grêmio, o Inter, qualquer time que fique 9 pontos do líder, eu acredito que consiga ainda estar na disputa, mesmo faltando muito campeonato. Não, mas não dá para levar em consideração isso no início. Acho que quem diz é o Guardiola. O Guardiola que tem aquela frase do livro dele, né? O campeonato de pontos corridos tu ganha no final do campeonato. Sim. Mas tu deixa de ganhar no início do campeonato. Sim. Então não tenha dúvida nenhuma. Claro que um clássico com o Flamengo, um empate, como tu perder para o Flamengo, tu ganhar do Flamengo em qualquer lugar, né, do mundo, são resultados perfeitamente naturais. Mas pela circunstância da partida, por isso que foram 2 pontos perdidos. É justamente aí que eu ia dizer, né? Que é quando tu tem a chance de jogar contra um Flamengo e fazer 3 pontos, tu não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão. Né? Porque raramente tu vai ter condição de poder fazer esse tipo de escolha, digamos assim, né? Mas então o Grêmio realmente, nesse aspecto, deixa 2 pontos para trás. E para tu ver o que é o Campeonato Brasileiro, a gente já comentava em outros programas aqui, o equilíbrio nesse início de competição, o Fluminense que deu a vida, né, contra o Internacional, o Inter que está empatando, e o Cudê está poupando vários titulares, o Fluminense foi a Bragança Paulista e perdeu para o Bragantino. Não, isso aí, Fiori, esse campeonato... É um perde-ganha, não adianta. Esse campeonato vai ser essa tônica, é um campeonato diferenciado, tu vai fazer grandes partidas, tu vai fazer boas partidas. O que não pode o Grêmio deixar, que tinha esse jogo na mão, ou seja, de sair e voltar do Maracanã. O Grêmio que agora continua, né? O Grêmio que não vence o Flamengo no Maracanã, isso é estatístico, né? A estatística é aquela que não mostra o essencial. É que nem biquíni, né? Mostra tudo, mas não mostra o essencial. Mas o Grêmio também estaria levando esse jogo, o que depois não se caracterizou, como uma possível revanche em relação, foi o primeiro encontro do Flamengo
do Grêmio no Maracanã, depois do 5-0 da eliminação ano passado, né, da Libertadores da América. 5 anos não ganha no Maracanã do Flamengo. 5 anos que não ganha no Maracanã. 5 anos que não ganha. E o 5-0 que foi o último jogo. Sim. Então o Grêmio, né, podia ter daqui um pouco levado, e até se comentou isso aí, de ser um jogo revanche, o que não tinha nada a ver, são competições completamente diferentes. O Jean-Pierre teve grandes oportunidades batendo falta, o próprio Alisson. Não sei a que nível que ficou a lesão do Diego Souza, se vai preocupar para a sequência do campeonato ou não. Mas tem o Vasco domingo, né? Bom, o Renato que a ideia é poupar. Essa é a previsão, a projeção, que vai poupar para disputar os 2 jogos com. Eu não sei se agora ele não vai mudar de opinião em relação a isso, porque poupar, não desmerecendo o Caxias, né, absolutamente, mas evidentemente que, ou seja, o Campeonato Brasileiro é essa questão, pontuação de pontos. E aí, com o Caxias, 2 jogos, tu vai poupar? Ou seja, o Grêmio foi ao Rio para ficar esse tempo todo lá, né? Acho que o Renato tinha que ficar um tempinho lá, né? Tinha que fazer um futebol. Até para poder concluir o Uma raciocínio. Dá uma curtida. O Grêmio, chegada ali no campeonatinho, na praia. Né? E eu comentava com o Fiorinho antes um pouco do programa, o Grêmio, se conseguir ficar 9 pontos, manter essa diferença, né, do líder, 9 pontos. Mas o Grêmio estaria para a liderança, Copete. Sim, Cadu, eu sei disso. Ele ficaria em segundo lugar, tá? Pelos resultados que se apresentam. Mas o Grêmio mantendo 3 pontos, 3 rodadas ou 9 pontos do líder, tá? Se mantém ali entre os possíveis candidatos Mas ao o título. Copete não pode... E qualquer um que se manter nesse Mas o distanciamento Copete não também. pode desperdiçar pontos que Eu nem tu... concordo, Cadu. Mas Eu essa estou tua projeção concordando. não serve para nada, ô Não, Copete. mas Cadu tem que fazer uma projeção futura. Tu não pode perder 2 pontos que tu perdeu pro Ceará. Tudo bem. Né? Onde o Renato... Até eu sou daqueles que concordam que tem que haver, né, poupar jogador. Não da maneira que ele poupou. Ele poupou todo o time, né? Ou seja, tu poupar algum jogo, o Internacional está fazendo isso aí. O Internacional fez contra o Curitiba, né? Quando poupou o Galhardo, poupou o Bosquilha, deixou no banco, né? Hoje até tá poupando aí só com 4 titulares em relação ao último jogo. Agora, se tu quer chegar a esses pontos, Copete, não adianta tu fazer essa projeção, porque esses pontos, como é que se decide um campeonato? É por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Sim, esses pontos que vão fazer falta lá na frente. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Mas não vai adiantar nada se te manter nessa diferença. Mas peraí, mas deixa eu concluir o raciocínio, por exemplo. Tá? O único que conclui o raciocínio aqui é o Garbaschi. E mesmo assim é 0, nem sempre. Tá? Se o Grêmio manter essa diferença de 9 pontos, ou qualquer clube que consiga manter essa diferença de 9 pontos pro líder, tem chances de estar entre os candidatos ao título. Por quê? Porque entra nessa margem que de 9 pontos pode cair para 7, para 5, margem de 9 pontos? Margem de 9 pontos? Em 3 rodadas se decide o campeonato, Cadu, Não, na reta o final. campeonato é decidido Não, com mas, 2 pontos. mas é que tu pode convir comigo que em 3 rodadas da reta final, o time que tiver 9 pontos... Tá fora, acabou. Não precisa, é só ele não perder nenhuma. Não, mas Só administrar. um pouquinho. Mas aí que tá. Então, de novo, tá? 9 pontos, dentro do meu entendimento, é buscável sim a partir quando chega na reta final do campeonato. O que é a reta final do campeonato? Copete, não são 3 esse teu rodadas. raciocínio está errado. São 6 rodadas. Copete, 7. esse teu raciocínio está errado. Se tu 9 pontos, tem que contar. Tu tem que ganhar 9 e o outro tem que perder 9. Sim, mas Então são o quê? Então são 18. Mas aí é que tá. Tu busca isso. Mas como é que... Vamos de novo. Ai, meu Deus, eu não consigo concluir. Os 3, mas não dá, mas eu tô concluindo. Se tu tem, Deixa eu concluir, depois tu Então, diz se eu então tô vamos lá. São Paulo buscou errado. 11 do Grêmio aquela vez, né? Se eu puder Vamos concluir, lá, depois vamos tu lá, diz vamos que se eu lá. tô certo ou se eu tô Então tá, errado. então conclui aí. Tá? Quando Tá, chega... terminou o teu tempo. Quando tu chega a 10 Horário rodadas, político. faltando 10 rodadas, tá? Pô, agora já passou pra 10. Faltando 10 rodadas para terminar o campeonato. Tá aumentando a Se conta. tiver 9 pontos atrás, é muito possível tu buscar. Por quê? Porque todos os times que são candidatos ao título, que eu digo ali, que fica entre 5 e 6 times, são os o momento final ali, a reta final, que tu dá aquele gás para buscar isso. Agora, Mas só... Copete. Aí se só tu vê o time e os administrar outros, o negócio Copete. aí, Não, Tá, Copete. mas assim, ó, 10 rodadas significam 30 pontos. 30 pontos. 30 pontos, certo? Significa quase 50% da pontuação do campeão do campeonato. Ok, mas só um pouquinho. Então, O cara, time que não fizer 30 pontos no mínimo na primeira
Bom, mas essa matemática não vai, essa matemática não vai levar nada. A questão é essa, exatamente tu desperdiçar pontos que tu não pode deixar de desperdiçar, exatamente pegou um campeonato longo. Porque aquela máxima, a primeira rodada é tão decisiva que nem a última. Porque são 3 pontos, são pontos corridos. E competição de pontos corridos sempre vai ganhar o melhor. Sempre vai ganhar o melhor. Então vocês concordam com o Luxemburgo que quando estava no Grêmio, o Luxemburgo dizia o seguinte: é melhor tu perder e ganhar do que tu empatar e perder. Como é que é? Porque ele preferia... Vai de novo, volta aí. Peraí, agora... Não, o Luxemburgo dizia isso. Não é assim, Copete. É melhor pelos critérios, Copete. É tu, em 3 jogos, tu perder 2 e ganhar 1 do que ter 3 empates. É isso que ele dizia. Era isso que ele dizia. Agora, se eu perder, eu não ganhar, se eu perder, como é que é? Eu já vi essa frase aí. Eu já vi essa frase aí. Quando o Luxemburgo estava no Grêmio, o Luxemburgo dizia: é melhor, num campeonato de pontos corridos, tu perder 3 pontos e ganhar 3 pontos do que tu perder 2 pontos e viver de empate. Não, Copete, vamos de novo. É o que ele dizia. É pelo critério, Copete. Vamos lá. Em 3 jogos... As barbas do profeta. É bom esse Silvio Luiz. Vamos lá, Copete. Vamos lá. Pelo menos não foi o Silvio Luiz dessa vez. Né? Vamos lá, Copete. O que ele dizia com isso, Copete? É a questão do critério. Se em 3 jogos tu perder 2 e ganhar 1, tu tem uma vitória no critério. Se tu empatar 3 jogos, tu não tem. É isso que ele estava dizendo, Copete. Não é nada se perdeu, se ganhar. É isso aí. Bom, que pelo critério, depois, na hora do desempate, o número de vitórias faz a diferença. Tem uma vitória a mais. Qual é o treinador que dizia no futebol se ganha, se perde, se empata? Dino Sani. Dino Sani. Futebol se ganha, se perde, se empata. Isso. É possível 3 resultados. Hein, Cadu? É possível 3 resultados. Né? Mas o Grêmio teve essa possibilidade aí, e o Flamengo também. Olha, um time completamente irreconhecível em relação àquele Flamengo, né, que foi campeão, e foi campeão de tudo, né? Foi o campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, campeão brasileiro, disputou o Mundial, acabou perdendo, mas o Flamengo... Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores, né? Da Supercopa do Brasil. Da Supercopa, é um time completamente irreconhecível, né? Um time que tu não vê que... Os jogadores não sabem o que fazem. Terminou Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Rafael Veiga aos 46 do segundo. Boa vitória do Palmeiras. Boa vitória do Palmeiras. Como é que fica a classificação com a vitória do Palmeiras? Vamos ver aqui. Tem mais jogos aí, tem jogos amanhã. O Atlético Mineiro não jogou ainda 9, Inter 7, Vasco, Bahia e Atlético Paranaense, Grêmio todos com 6. É aquilo que a gente está comentando. Todo esse pessoal que tem 6 aí tem 2 vitórias, o Grêmio só tem 1, né? Por causa dos empates. Essa começa a virar a grande diferença. Tu começa a botar o número de vitórias nos critérios e aí depois lá na frente, quando tu só empatar, tu soma 1 ponto, mas na verdade tu tem um critério maior. O Atlético não empatou nenhuma, ganhou. Tem uma vitória a mais, né? O Grêmio tem 3 empates. Olha o Thiago aqui. É melhor perder do que não ganhar, porque se ganhar é porque venceu. Pô, tem um me dando aqui, que eu não deixei de concluir aqui também, Daniel. O Cadu quer o pneu dele, corta os outros, não querer. Eu digo, né? É contra ou a favor de mim, não tem problema, né? Quer eu fazer sozinho o programa. Mas o programa é exatamente isso aí, o programa é um programa de debate. Exatamente. O programa é exatamente o divergir é que faz melhorar, né, cara? Perninha cruzada, essa é a questão. mimimi, aquilo é muito chato. Aí o Paulo, Cadu, me diz aí, tem comentarista com febre aí, pelo amor de Deus, 9 pontos de diferença já pode sacar a vida pra cá. A minha opinião é mas ele passou no teste da pistolinha na entrada. Não tá com febre. Aqui quando a gente na TV tem pra mim. Cadu, nesse critério, o Flamengo em 2009 buscou com 12 de diferença. Então tu tá começando, ó. Sim, mas o que eu tô... Tu tá começando a parecer a verdade. Não, mas não levanta a tua tese. Mas no meio do campeonato. Sim, mas Mas não existe a tese. Não existe, é uma tese que... A matemática não perdeu o São Paulo roubou o título do Roth aquela vez também, né? Tava 11 pontos atrás. Não, para aí, Fiorinho. Isso não tem nada a ver, outra coisa. Não, Fiorinho, aquilo ali foi num turno inteiro. Aquilo foi num turno inteiro, quando o Grêmio perdeu aquele campeonato pro São Paulo. Foi num turno inteiro. Segundo turno todo. Não.
Aí Olha sim. aqui, ó, o torcedor não popa, né? O Júnior Brasil, boa noite, Cadu, e a todos do programa. O Juliano Bagé, de Bagé, né? Como o Renato é burro, colocou o Thiago Neves jogador e não tem como jogar no Grêmio. Esse foi um dos jogadores que vieram, mas tem que dar... O Thiago Neves aí com aquela situação, ao contrário do Diego Souza, os dois foram extremamente criticados aí, pelos próprios torcedores do Grêmio, no início do ano, né? Só que o Diego está dando a resposta que está dando. E ainda né? teve Covid, hein? E assim, ó, E o Thiago Neves, ou seja, ele veio e ele teve uma lesão, ele está voltando de uma lesão agora. Então, mas é que eu acho, Cadu, que aí vem muito da atitude do jogador, entendeu? Concordo. Tu nota no Diego Souza uma atitude muito mais proativa, né? Uma atitude muito mais. Assim, ele se entrega muito mais. Eu não estou de forma nenhuma, o Thiago Neves é um atleta, né, de muita qualidade técnica e tudo mais, mas é que em termos de atitude eu percebo que o Diego Souza tem se demonstrado em todas as oportunidades, e aí se tornou esse grande artilheiro aí, né, no time do Grêmio hoje, com uma atitude muito mais positiva, muito mais significativa do que o Thiago. Que vontade às vezes pode parecer que, né, pode estar desmerecendo e querendo dizer que o cara não tem vontade, né? Não é isso. Eu acho que a atitude do Diego Souza é que tem demonstrado e tem dado mais confiança ao torcedor e consequentemente, resultado nos jogos. E para corroborar com essa tua tese aí, a grande verdade é que os dois chegaram juntos, né? Os dois chegaram juntos aqui no Grêmio, na mesma época, juntinhos. Claro, o Diego Souza teve mais oportunidades, o Thiago passou por uma lesão, mas o Diego Souza deu positivo para a Covid e o Thiago não. O Thiago, o máximo que eu vi dentro da tua tese, foi no último jogo que ele conseguiu sujar o calção. Sério, ele conseguiu dar um carrinho para recuperar a bola na defesa. O Paulo Ricardo... Mas não tem ofensividade, não tem verticalidade o Thiago Neves. Mas não se discute a capacidade técnica do Thiago Neves, Copete. Não estou discutindo isso, mas estou discutindo a atitude. Bom, mas essa atitude serve para qualquer coisa na vida. Nós vamos falar depois sobre a questão internacional que está trazendo o Pato aí, né? O Pato está voltando ao Beira-Rio, cediu o contrato com o São Paulo. É uma questão de atitude, uma questão de jogar, porque o Pato vai... Qual é o Pato? Qual é o Pato? Porque o Pato abriu mão do futebol. Essa é a grande pergunta. O Pato abriu mão do futebol. Ele preferiu o glamour, né? Casa com a filha do Berlusconi, depois com a filha do Silvio Santos. Não é. Tem que cuidar com a vinheta do sogrão, hein? Quando se confirmar depois. Agora, isso foi uma opção de vida dele. Isso aí, ele preferiu... É um popstar. É um popstar, é o glamour. Casou com a filha do Berlusconi, depois agora com a filha do Silvio Santos. Agora... também é uma coisa que, ou seja, ele está abrindo de milhões. Ele está abrindo mão de milhões. Agora... Tomara que ele esteja abrindo mão de tudo isso, porque ele também se entenda que ele consegue votar o seu pato, grande pato, aqui com a camisa do Internacional, que é o que todo mundo espera. No Corinthians ele tem desgraça. Voltando ao Grêmio aí, o Paulo Ricardo, dá para lamentar, né, esse empate do Grêmio aí. E é de lamentar mesmo, né? Os 13 empates para lamentar. Aquele primeiro tempo do Grêmio, por isso que eu digo, o segundo tempo do Grêmio, o Grêmio abriu mão de fazer o 2-0. O primeiro, eu acho que dá para dizer, e foi, né, não sei na opinião de vocês, foi a melhor partida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o primeiro tempo do Flamengo. Posicionado, né? Esperando o Flamengo ali, jogando no Chamou o Flamengo para o campo de ataque e depois... Exatamente. E pelo visto o PP... Só que não teve o mesmo comportamento no segundo tempo. Eu acho que não, ele encarou o Flamengo de peito aberto, jogou com inteligência. Sim, Cadu, mas bem posicionado ali, não deixando o Flamengo tomar conta das ações como o Flamengo costuma fazer dentro do campo do adversário. Foi assim que se comportou o Grêmio. Tá? Mas aí, infelizmente, tem que dizer, foi pênalti, não tenho o que dizer ali, tá? Porque quando o Kahneman. O Kahneman fez o pênalti. Quem chutou a bola foi me fugiu o nome agora do cara. Ponteiro esquerdo do Flamengo lá. Vitinho? Não, o outro. Foi o Vitinho. Foi o Vitinho que chutou. Foi o Vitinho que chutou. O Vitinho chutou, tá? E quando o Kahneman bota a cabeça para baixo, ele solta o braço. Mas a nova regra é isso. O Internacional teve 2 pênaltis contra o Fluminense, não tem. Isso aí não tem que discutir. Ainda mais com o VAR. Foi o pênalti marcado pelo VAR, não foi nem pelo juiz. Mas pelo visto o PP vai fazer a torcida esquecer o Cebolinha rápido.
O PP não tem dúvida, ele fez uma grande partida, depois saiu, até por cansaço, mas é um jogador do nível... Ele é muito O Daniel ligeiro. Carvalho está perguntando se o Copete é corintiano. Tu é corintiano, Copete? Olha, eu nunca torci pro Corinthians, eu só cobri a queda do Corinthians no ano que ele caiu aqui no Corinthians. Pé frio. O Pato foi Não, corrido não, do Corinthians não, depois daquele pênalti que ele bateu no Dida, né? O pessoal não quer nem saber, Thiago falou, o Diego Souza saiu com lesão e o Isaac teve boa movimentação e perdeu. É verdade, ele entrou muito bem, o Isaac, e perdeu, né, uma jogada individual, um pouquinho antes até da penalidade sofrida. O Isaac também fez uma grande jogada e perdeu a possibilidade que mataria o jogo ali. O Alisson né, mostrou bom serviço também no jogo, foi bem. O Alisson, para mim, é o titularíssimo do Renato. Porque ele poupa jogadores, mas ele não poupa o Alisson. Então, para mim, é o titular número 1 do Renato, é o Não, o Alisson. Copete, ele não poupa, Copete, que o Renato já foi bem claro em relação. Ele poupa os jogadores de idade. Porque que nem ele fez contra o CSA, ele poupou todos os jogadores da faixa dos 35 anos para cima, que foi o Kahneman, foi o Jeromel, com 35 anos, o Kahneman não tem, mas é 30, o Maicon com 36, 37, o Diego Souza com mais de 35. Então, ele foi bem claro em relação a isso, ele poupa o jogador. O Alisson não é um jovem, é um menino, e é realmente um jogador que pode dizer assim... Dá uma mecânica daquele é meio um campo jogador do Grêmio muito de mais estabilidade no time do É um Grêmio. motorzinho ali, né? motorzinho. É um motorzinho. E o Cortez levou a bolinha nas costas de novo, né? O Louco pra entregar de novo. Daniel Carvalho, não sei se é o jogador, né? Pois é. Dionísio e Telmo, que dupla, Copete. Bah! Grande Daniel, um abraço, meu querido. O pai dele, os nossos pais foram muitos anos companheiros de Sul Brasileiro, depois de Meridional e de Adesban. E o Léo Gomes tem Colorado, previsão para de voltar quatro esse ano, costadas, será ainda né? não? O Paulo Sérgio, foi isso que nós falamos. Vem as críticas, futebol tem disso, né? Paulo Sérgio Rodrigues, como assim? No segundo tempo, só o Flamengo jogou, tem que avisar o Renato que o jogo tem 2 tempos, né? O gol do Inter, vamos ver aqui quem é que marcou o gol do Inter abrindo o placar, então, vamos dar uma olhada aqui. Internacional, sigo bem a nossa informação aqui, sigo fazendo 1-0. Bom, mas essa questão, isso foi que a gente salientou, né? O Musto, olha só, hein? Musto. Fala mal dele. Musto! Agora sim, né? Agora o Cudê vai estar aí o gol do Musto, né? O Musto já tinha levado um cartão amarelo, hein? 6 minutos do segundo tempo. O Musto já tinha sofrido um cartão amarelo, ou seja, 8 cartões amarelos em 15 jogos. Né? Que recorde. 15 jogos, né? Que recorde. E o que me chama a atenção no Musto, muitas vezes, Cadu, que ele é um jogador experiente, né? E claro que vem um pouco da característica do futebol argentino. Arbitragem. Exatamente. Mas ele se arrisca inúmeras vezes ao longo do jogo, de forma, às vezes, até fora do comum, assim, né? Ele teve o jogo, ele teve uns 2 jogos atrás, teve um pênalti, né, feito por ele, que ele passa pelo jogador e engancha a mão no ombro do jogador e derruba. Pois no jogo seguinte, ele fez a mesma coisa. Né? Então, assim, é lógico que existe essa questão de característica do futebol argentino com o futebol brasileiro, mas seria importantíssimo que ele conseguisse se adaptar o mais rápido possível a essa forma de arbitragem, porque realmente ele expõe o Internacional nessa questão. Assim? Ele tem vários lances assim. Isso é verdade, é uma característica, digamos assim, negativa mas ele dá essa puxadinha. Ele toma o drible e dá a característica dele, e a arbitragem argentina é diferente. A arbitragem deixa jogar, deixa correr. Né? É diferente. Bom, então o Inter vai vencendo aí, vamos chegando início do primeiro tempo. O gol foi aos 6. Ele está com uns 8 minutos. 9 minutos do primeiro tempo, o Inter então vai fazendo... Bom, o Grêmio, por um lado, com esse empate, mantém a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio chegaria a 13 empates, né? 13 empates e uma vitória. Aí é aquilo que se discutia, né? Se tivesse pelo menos vencido aquele jogo com o Ceará... Né? Tinha perguntado tem previsão do retorno do Léo Gomes para esse ano? Ainda acho que não, né? Lateral. Está um tempo parado já, né? Está um tempo parado. Vai fazer... Vai ter que... Vai passar de um ano já parado. Né?
E o Ferreirinha, como é que tá a situação do Ferreirinha? Bom, tu é treinando jornalista, separado. não pode perguntar, tu é Não, jornalista, mas tu é que tem eu que tô dar mais informação. focado nos games Tu que mesmo. tem que dar informação, né? Eu tô Nós aqui estamos num como- programa de televisão e pega... Não, eu Tá tô como treinando. convidado aqui e eu não tô mais assim todo dia no jornalismo esportivo. Tá eu bom, tô voltado tá bom, pro jornalismo tá bom, de games. tá bom. Então eu tenho que Tá. perguntar para quem sabe aqui. O ó. Ferreirinha está ainda dependendo de uma conversa, já a direção do Mas Grêmio. tá parece na que não mesa. tem informação de que o processo foi parado. Ah, isso sim, virou- a gente já passou, já está para trás, Copete. é. Tá? Vamos lá, então, o Internacional aí 1-0, e o Internacional com essa vitória, se confirmar essa vitória, segundo gol. Não, segundo colocado, um ponto atrás do Não, Atlético. mas já que vai- estava, né? Já estava. Tá 10-9. Já estava, né? Já estava convocado. Mas então, esse Atlético Goianiense aí é o terceiro jogo. Terceiro jogo no Campeonato do Brasileiro. Wagner Mancini. Vocês acreditam aí com essa vitória que o Renato muda aí a sua programação em poupar os jogadores aí para esse jogo contra o Vasco? Eu acho Tem a que só necessidade- depois do tem- gauchão é que ele vai deixar de Eu, poupar. eu acho que ele vai mudar. Eu acho que ele vai buscar esse resultado contra o Vasco da Gama. Porque, vamos lá, né? Se tu pega esses 4 primeiros jogos, tirando o Flamengo, todos os demais jogos, inclusive aí eu coloco o Vasco da Gama, né? Que obviamente tem que ter respeito, tem que ter, porque tem camisa, tem tudo mais. Até porque o Mas Ramon está mostrando serviço. Né, Mas nesse pela início. qualidade que o Grêmio tem, né? E pelo que o Grêmio aspira, eu vejo um pouco de pressão nesse sentido. O Grêmio mudar o seu time e ir para fazer um jogo de enfrentamento, mesmo contra o Vasco da Gama, em busca dos 3 No pontos. caso, porque- a pressão seria muito mais emocional do que técnica. Claro que ganhar título é bom, mas acho que a dupla Grenal, essa temporada, tinha que dar um carinho a mais pro Campeonato Não, mas Brasileiro. vamos botar os pontos nos is aqui. O presidente Romildo, hoje a gente tem que desprezar o título gaúcho. Claro que não, né? Evidente que não. O presidente Romildo, naquela parada, se retoma no campeonato, o que o presidente Romildo queria? Não, vamos encerrar o campeonato aqui e vamos dar o título para o Caxias. É. Vamos é dar o título para o verdade. Caxias. O do Juventude também foi no mesmo caminho do presidente Romildo. Não, nós estamos falando do Grêmio. Aí depois, o Caxias, quando encerrou, o Caxias quis, né? Quando tinha aquela data, a CBF liberou o primeiro final de semana pós ali no início do Campeonato Brasileiro, Dia a 9. CBF liberou, né? Ou seja, o Caxias se dispôs a jogar uma partida só para decidir, o Grêmio não quis. Corre o risco e tal de não ir bem, e é verdade, né? E agora o Grêmio vem com essa proposta antes do jogo, mas eu acho que diante desse resultado, desse empate, eu acho que o Renato podia projetar em cima de uma vitória, né? Ou seja, poupar até alguns jogadores, aqueles jogadores que eles consideram, né? Daquela na faixa dos 35 para jogar com a gente. Mas se eu vejo que tu vai jogar com o Caxias, claro que o Grêmio busca o tricampeonato, né? Agora, se fosse um Grenal numa decisão, eu entendo, com todo respeito ao Caxias, né? Agora, E o Caxias, pelo que eu sei, perdeu vários jogadores. Né? E tá aí sem jogar, Exatamente, só treinando. só treinando. Né? Sem jogar, Aí tá vai só dizer, treinando. o Caxias falta ritmo de jogo. Quando não joga, falta ritmo de Por jogo. falar no Caxias, o Tilica que viajou se transferiu para o futebol grego, lembra no nosso Tem programa aqui, jogador expulso, Pote que foi expulso aí, deu uma confusão. aqui no programa, não sei se o Cadu vai estar lembrado, a gente noticiou logo que saiu a informação que o Tilica havia sido ofendido, injuriado de macaco lá em Juí, no jogo contra o São Luís. Sim. E hoje esse caso foi o julgamento, o São Luís vai pagar a multa de R$1.000 e no próximo Campeonato Gaúcho larga com menos 3 pontos. O Inter mudando agora, Thiago Galhardo e Edenilson vão para o jogo aí, modificação do Cudê. Bom, Sobre esse aspecto, só agora vendo essas substituições no Internacional, é que a gente tinha falado do jogo do Ceará em relação ao Grêmio, né? Que era o aspecto de que o Renato poderia ter deixado alguns jogadores titulares no banco, né? E no segundo tempo fazer o uso desses jogadores para, quem sabe, buscar o resultado, né? E aí teria os 3 pontos. Né? Não necessariamente eles iam entrar, mas pelo menos deixa perfeito, mas pelo menos te daria essa condição de tu dar uma... né? com E os buscar os 3 titulares no pontos. banco. E até porque agora tu pode fazer 5 substituições. E então eu acho que é isso que nesse momento o Cudê está fazendo. Queira ou não, ele está não. botando qualidade porque perdeu um atleta. Isso então ele acrescenta isso tu vai qualidade. ser. E o Thiago Galhardo foi o Pote que for. Num lance que tinha sido uma falta lateral, né, do jogador do Atlético Internacional, e ele no revide foi lá e um soco, né? Um lance infantil aí, o Internacional. Também tem gente que o Pote se jogar, se não jogar, eu não sou muito de fazer Ele esse tipo de tem, não. só para complementar, ele tem o Danilo Fernandes, o Moledo, Saravia, Heitor, Moisés, Lindoso
Edenilson, o Johnny, o Sarrafiore e o D'Alessandro. Tu E o vê Yuri Alberto. Tu vê, agora ele tá E botando o Edenilson e o Thiago Thiago acabou Galhardo. de entrar, né? Exatamente. Então, Eu acho que esse tipo é uma competição longa, não tem como tu não poupar jogadores. A tônica vai ser essa, não vai ter o Flamengo, que era esse tipo que se falava que podia se destacar, né? Tá mostrando aí essa amostragem no início que não vai ser, ou seja, então, como se diz no futebol, vai ser tudo japonês esse campeonato brasileiro. Né? Então, qualquer ponto que tu deixe de ganhar, embora vai ser tem jogos que tu vai fazer uma bela partida, tem jogos que tu vai fazer uma má partida, a tônica vai ser essa. Quando é que o Grêmio e o Inter retornam para a Libertadores? Setembro. 15 de setembro. um time que eu tô curioso... E aí que as coisas vão piorar, na medida que tu vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E o Grêmio tem a final do Campeonato Gaúcho aí. Um time que eu tô curioso para ver mais adiante é o Atlético Mineiro. Não, mas esse time é uma coisa que tu vai questionar. É evidente que ele não vai conseguir ter essa intensidade que ele fez nesses 3 jogos. Exatamente. Quer ver? Sábado à noite vai estar no Beira-Rio. Não, mas assim, ó, eu tô curioso. Sabe aquela coisa é o seguinte, eu quero ver até onde vai esse fio aí, né? Porque ele tá no fio da navalha. Não segura. Bom, certo e correto, onde você faz a revisão do seu carro. Aí na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções permanentes que você tem lá na Casa dos Pneus, que é o feirão de pneus. Então, e outros serviços que a Casa dos Pneus também lhe oferece. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, para sua tranquilidade, sua segurança, você agenda a sua ida até a Casa Pneu. Está aí na tela, 51, código de área 33424245, Avenida Ceará, 1055. Quero aproveitar, parabenizar, que é a diretora da Casa Pneus, a Miriam, que está aniversariando hoje, então vai o nosso abraço aí, né? A Miriam, hoje, que é aniversariante do dia. Nossos 2 toques também para a Visiótica Óculos Acessórios, lá você tem tudo em óculos, lentes de contato, armação, tudo que você precisar nessa linha, você tem lá na Visiótica Óculos e Acessórios. Está aí o telefone, o endereço, né? Para que você... E todas as armações de marca e de grife, né? Então, está precisando trocar sua armação, sua lente de contato. Então, você aproveita, né? E já vai lá na Visiótica para armação nova ou a lente do seu óculos que você precisa trocar. Nosso 2 toques também para... Olha, o martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro, deu um problema no seu carro, aquela batidinha na porta, para-lâmpada, para-choque. Então, você resolve ir lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309, telefone você agende também a sua ida até o Martelinho de Ouro para sua segurança e tranquilidade, para deixar o seu carro, né, zerado, bonitaço. Um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com do PS, Rafael Copete, Flávio Fiorin, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo, né? Então é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, completou recentemente 2 anos do ar, né? Então para que as pessoas passam a conhecer essa emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol e as coisas da dupla Grenal nesse momento aí envolvido, né, em campeonato brasileiro. O Grêmio na próxima semana tem a decisão do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Nossos 2 toques para a Baidolb, tudo na linha automotiva. Você tem multimídias para todos os tipos de carros, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, do seu condomínio, né, que você tem lá na Baidolb. Também películas, além de carros, película para residência, com espetáculos, películas de residência da Baidolb. O pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 13,
que esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 8113, da Avenida Ipiranga 8500. Nosso 2 toques também para o Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos e agora, né, o Banrisul está ali proporcionando aí a pulseira, né, a pulseira Banrifest do Banrisul para você pagar, né? Então, com a pulseira do Banrisul, olha, tem vermelho, tem azul, tem para isento, né? Então, mais esse golaço aí do Banrisul com o Banrifest, então, que você pede a sua pulseira direto no aplicativo do Banrisul Saque Digital. Bom, falando em relação ao Grêmio, aí tem muita gente indignada com essa largada do Grêmio. Esse empate do Grêmio aí, né? E o que é pior, né? Um empate onde acabou escondendo a boa atuação do Grêmio, né? E essa que é a questão. E os torcedores gremistas estão, olha, tem gente achando que foi uma atuação de alto nível do Grêmio no Maracanã. E foi o primeiro tempo, não tenho dúvida nenhuma que foi, né? No segundo tempo que o Grêmio acabou abrindo mão aí da possibilidade de buscar o segundo gol, e tinha essa possibilidade, e chegar a mais 3 pontos. O pessoal achando que foi um empate injusto, né? Pelo que o Grêmio apresentou e também pelo futebol, que longe daquele Flamengo, né? Aquele Flamengo que encantou aí não só o Brasil, mas o mundo com o seu futebol, e agora completamente perdido aí com a... Como é que é? Sem Jesus ninguém é nada. Impressionante, né? Como... O que será que esse treinador pode ter visto que ninguém viu, né? Que foi ele ter aberto mão, obviamente, que a proposta do Benfica deve ter sido, né, muito acima do esperado do mercado, que o mercado poderia oferecer, mas fundamentalmente até pela reação dos próprios jogadores, né? A gente vê o time do Flamengo jogando, ele não tem nada a ver com aquele Flamengo, os próprios jogadores não demonstram ser aqueles jogadores que terminaram o ano passado. Segundo gol, né? Thiago Galhardo fazendo 2-0 no Beira-Rio. E o Internacional chegando aí, né, a mais com uma um a vitória. menos, Cadu. Com um a menos. Fazendo 2-0 num contra-ataque, Thiago Galhardo, né, um gol de contra-ataque. Com velocidade, com rapidez. Esse estava invicto, né? Repetindo, né? Tava 2 jogos. Esse Atlético Goianiense foi quem fez 3-0 em cima do Flamengo. Gol importante agora do Botafogo, 1-0 contra o Atlético Mineiro. E o Yuri César amplia lá em Goiânia, Goiás 0, Fortaleza 2. Importância também do Jorge Jesus, do auxiliar dele, o João de Deus. Não, mas essa... O Flamengo perdeu a proteção divina. É verdade. Não, mas até ele tinha dado aí um indício de mudança, que ele veio com a filosofia dele, a mecânica dele de jogo, mas já com o jogo Curitiba, o Flamengo tinha conseguido vencer, teve uma outra atuação, porque os próprios jogadores... Aí ele até foi inteligente, né? Ou seja, os jogadores chamaram e não, deixa nós jogar como nós estávamos jogando. Depois tentar, né, aí colocar as tuas ideias, a tua mecânica de jogo, né, mas não foi o que o Flamengo mostrou hoje. E a importância desse gol do Botafogo, o Inter dorme na liderança, né? Os dois têm 9 pontos, 3 vitórias cada uma, mas o saldo do Inter é 4 e o saldo do Atlético Mineiro é 3. Como é que está o Curitiba? Está 0-0. 0-0. O Corinthians. Essa pode ser a primeira mudança do Campeonato Brasileiro hoje da noite, hein? Eu acho que isso aí também dá uma situação de autoestima, né? A autoestima cresce na medida que tu arranca numa situação como é. Claro, o Copete, não nessa maneira que o Copete, mas a possibilidade de recuperação, ela existe, ela não... Né? Mas depois... aí tu fica aquela história, não, mas aí eu tenho muito campeonato para recuperar, e as coisas depois acabam não acontecendo, né? E depois... ironicamente, ou por sorte, ou questão de tabela, tem o confronto direto sábado à noite, né? O Galo, se ganhar... Aí esse passa a ser jogo de 6 pontos. Esse é jogo de 6 pontos. Exatamente. Porque aquela máxima, né? Um campeonato longo é aquela... São as teses, né? Mas tu troca ponto com os grandes e ganha dos menores, dos pequenos, dos médios. O que está acontecendo ao contrário, né? Porque o Grêmio antes perdia pontos para os pequenos e agora está perdendo ponto para os grandes. E aí tem que ser obrigado a ganhar dos pequenos. Mas qual é os pontos que ele perdeu? Vamos lá.
Perdeu 2 pontos com o Corinthians e agora mais 2 não, mas com o Flamengo. aí tu tá contando. A tese não é. A tese é exatamente essa. Tu troca ponto com os grandes, compete. E ganha dos pequenos. Ok, mas não é o que vinha acontecendo com o Grêmio nos últimos campeonatos. O Grêmio trocava ponto com os grandes e continuava perdendo ponto dos pequenos. Principalmente para quem estava na zona do Z4 ali. Vamos, tá? então E o Inter também, mesmo então assim. perdeu para os pequenos, perdeu aqueles 2 pontos para o Ceará. Então, continua. Nessa tua filosofia, continua igual. É isso aí mesmo. Nessa tua filosofia, continua igual, né? Não é nem filosofia, é sina de comportamento. Pegar todos os últimos campeonatos brasileiros e olhar toda a tabela de jogos, tu vai ver que Inter e Grêmio e Inter perderam pontos para times que estavam no Z4 quando não podiam perder. Quem tem essa característica de sempre, o Inter tem essa característica, né, de ressuscitar morto. O Inter que tem essa característica. O Inter sempre. O campeonato do ano passado também, o retrasado Internacional, perdeu de chegar. Porque perdeu pontos assim. Mas não tem como. Isso é inevitável num campeonato grande. Isso é inevitável. Não tem como tu não perder. Tu não pode ser. Não pode ser repetitivo. Não pode ser uma coisa constante. Vou falar em ressuscitar, a gente vai retroceder um pouco, só para pegar o gancho rapidamente. Vocês vão lembrar, o Cadu também, nos campeonatos mais para trás, o que o Grêmio e o Inter gostavam de perder ponto para América, Bangu, Paraná. Mas né, é isso que é isso que nós estamos dizendo, Florinho. Exatamente isso. Lembra da tua época aí, América? Mas é isso aí que nós estamos dizendo. Isso não é de lá, é de agora. O Internacional aí perdeu jogos. Não vamos longe. O que as derrotas do Internacional para Chapecoense. Também, é verdade. Né? Foram momentos importantes do campeonato, foram placares elásticos. Né? E em momentos que a Chapecoense vinha vivendo muito bom, quando caiu, inclusive, né? O Internacional perdeu para a Chapecoense, né? Mesmo ela caindo. Então, já vem há tempos essa questão de ressuscitar morto mesmo. Essa é uma cena do Internacional. Olha aqui, a gente está numa época de situação complicada, financeira, não consegue fazer frente, né, aos seus pagamentos, gente que não recebe, então tem toda a situação. Você que está aí com financiamento do seu carro ou qualquer outro tipo de financiamento, então você pagando juros abusivos, né? Então você pode resolver essa situação junto à Defensor Assessoria Jurídica, com redução aí imediata na prestação do seu carro, outro tipo de financiamento que você tenha feito. Para você ter uma ideia, olha, a redução imediata é de 50% na prestação do seu veículo e pode chegar a 90% na prestação de um outro financiamento que você tenha feito. Então, é só você ligar para a Defensor Assessoria Jurídica ou mandar um WhatsApp ou ligar, né, pelo telefone que está aí na tela para você, 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24, porque a ligação, a consulta e a simulação ela é gratuita. Consulta e simulação gratuita. Então, você pode aí superar essa sua crise financeira, reduzindo aí de forma imediata, uns 50% ou até 90% na prestação dos seus financiamentos, lá na Defensor Assessoria Jurídica. Telefone na tela para você, 51, código de área 982 40 30 24. Consulta e simulação gratuita. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, enfim, tem direto depósito, mas nesse momento aí também, para a tua tranquilidade, tem de maneira presencial, né, com todos os cuidados, toda a segurança, mas tem o teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, e é só você acionar o teleentrega, recebe na sua casa, deu um problema no seu condomínio, na sua casa, na sua residência, na sua empresa, então você resolve lá com a Ferragem Lampião, os telefones de teleentrega ou direto lá na Ferragem Lampião, atendimento lá VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto e João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo o que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco e dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens aqui. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com Edu Pesce, Rafael Copete e Flávio Orim, que você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas esportes, coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, né? E você tem aí, tá aí os contatos, telefone da Ciência, Estética e Saúde para você agendar, né? Marcar sua ida até a Ciência, Estética e Saúde. Tem vários procedimentos, entre eles até a microaugmentação capilar, para você quiser acabar com a sua calvície ou amenizar a sua calvície. Você tem, entre tantos procedimentos, que você confere, principalmente nas redes sociais, mas principalmente no Instagram da Ciência, Estética e Saúde. É só você, @Ciência, Estética e Saúde, confira lá. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que tem amanhã, né, rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Amanhã, 8 da noite, o enfrentamento contra o líder, né, o Brusque. Volta do São José ao Passo da Areia. Né? Pô, teve uma derrota foi uma... contra o Tombense, né? Eu cumprimentei o Milton Machado, que estava de aniversário exatamente no sábado, né? E aí, pô, Milton, que presente grego que os caras te deram. Grego, é verdade, é verdade. Tá bom. E 2 pênaltis, né, dos 4 gols. O São José, ele sofreu um gol, o jogo é 90 minutos, não interessa, mas sofreu um gol no finalzinho do primeiro tempo e o segundo gol no iniciozinho do segundo tempo, depois foram 2 pênaltis, levou 4-0. Mas certamente... Foram 3 pênaltis e 2 jogos contra o São José, né? No primeiro, contra o São Bento, o Fábio defendeu. Mas não vamos fazer terra arrasada também, né? Os torcedores do Grêmio estão indignados com... Tá certo que o Grêmio deixou de ganhar essa partida, foram 2 pontos que o Grêmio... Mas é o Flamengo, né? Independente de qualquer coisa, é o Flamengo. E tem tempo, né, Cadu? Vamos lá. Agora não dá para fazer terra, Renato. Tá sobrando pro Renato aqui, que mexeu mal, que botou o Thiago Neves, que é ex-jogador, enfim... Né? O Thiago Neves precisa recuperar 2 situações do Grêmio. A verticalidade que ele tinha e dar uma diminuidinha ali naquele corpãozinho dele. A verticalidade só pode quando o seu time é vertical, Copete. Agora, essa situação aí do Pato aí, certamente está voltando ao Internacional, já que rescindiu E aí as negociações ficam mais fáceis, né? Porque tirava o Santos, não tinha como tirar do São Paulo, é um jogador que ganha milhões, né? Ou seja, com os encargos e tudo, chega a torno de 1,5 milhão. Está bem claro que ele está abrindo mão desse gênero. Embora milionário, por mais que tenha, ninguém abre mão assim de graça. Agora, a única leitura que pode se fazer foi essa que tu dissesse antes. Talvez ele queira voltar a jogar futebol. Talvez a segurança, né, que ele esteja querendo readquirir. Ele né? quer voltar a ser protagonista. Longe do Pato ser inseguro, né? Longe do Pato ser inseguro. Não. Mas assim, talvez, né, ele queira se reencontrar àquela condição, aquele atleta que virou ídolo, né, que fez grandes jogos, fez... Aí, no caso, partidas... voltando para casa, exatamente, ele consiga isso. Né? E Gol que do saiu tão Corinthians cedo, né? E que saiu tão cedo. Né? Gol do Corinthians agora. Gol do Corinthians. Ele saiu cedo. Ele é um campeão mundial, né? Ele é um campeão mundial. Ou seja... E com uma presença no Mundial que também, né, chamou muito a atenção pela idade que ele tinha, pela pouca experiência de estar jogando no profissional e que conseguiu jogar, fazer um bom jogo dentro do Mundial. O Guerreiro Ele e o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano. O Guerreiro vai ficar fora toda essa temporada, né, do Brasileirão. Sim, tá fora. Não volta mais. Só 2021. O contrato dele vai até quando? Do Guerreiro? Não, tem até o final do ano que vem. Ele renovou. renovou. Que até final de 2021. Então podemos ver Pato e Guerreiro em 2021 no Inter. Eu não sei se não é o momento de projetar isso. Agora, o Pato, ele, como a gente falou, ele abriu mão da carreira dele, né? Pelo popstar, pelo glamour, enfim, né? Inclusive até no futebol da Europa, ele foi pro Japão, né? Foi para a Arábia, ou seja, abrindo mão de seleção brasileira. Na China? Na China, abrindo mão de seleção brasileira que tinha um grande potencial. Talvez ele possa reeditar uma situação que nem o Leandro Damião, que só teve um grande momento jogando no Internacional. Que eu vou te dizer, Cadu, eu inclusive achei que o Leandro Damião que seria a bola da vez.
né? Mas é que eu acho que ele está muito bem lá no Japão, né? Ele é goleador, pelo que eu sei, está indo muito bem mesmo, né? E agora surge essa situação do Pato, que também, vamos lá, né? É uma possibilidade dele jogar, de voltar para casa, né? Jogar no Internacional e deixar esse ambiente do São Paulo que não deve estar nada agradável. Mas por ele também, né? Por ele, pelo futebol dele. Claro que o jogador, mesmo que tenha posição num time que tá, tu não rende. O São Paulo, exatamente. O São Paulo tem uma das piores administrações dos últimos anos, né? Eu acho que tudo... Da vida, que eu já te disse ontem, é tudo a questão de desafio. É isso. Né? O Romário encerrou a sua carreira jogando porque sempre tinha desafios. Ele desafia. Não, eu vou ser o goleador desse campeonato, ou seja, aí é uma questão de jogador. A capacidade do Pato não se discute. Agora vai depender é o caso do Thiago Neves. É o caso do Thiago Neves. Depende única e exclusivamente dele. Né? Potencial futebol. Falou há pouco do Goiás, né? Tá tomando 3-0 do Fortaleza, mas o Coritiba também é forte candidato. 4 derrotas em 4 jogos. Foi o que eu falei há pouco aí. Hoje o jogo do Curitiba pode significar... Já está perdendo o Corinthians? Já está perdendo, né? É gol do Léo Natel. Exatamente. Então, assim, pode ter o primeiro treinador aí. Bailando. Hoje à noite já mudando. E o Chavante? Não emplacou, né? Mais um empate. Não, o Chavante perdeu. Né? Perdeu. Depois perdeu. Gol do artilheiro do Brasileirão, Léo Gamarra. Bom, vou chegando ao final do programa aí, vamos chegando a 40 minutos lá no Beira-Rio. O Inter, então, vai encaminhando aí a sua vitória diante do Atlético Goianiense por 2-0. Bom, obrigado Edu, obrigado Copete, obrigado Fiorim. Até a próxima. Até a próxima. Bom, agora pelo menos a gente tem de maneira presencial já o barranco no horário do almoço, né? Ou seja, como é um decreto do prefeito Nelson Marquesan. Mas à noite, e mesmo também ao meio-dia, se você quiser curtir em casa, tá aí, ó, as delícias do barranco pelo teleentrega. Aí o telefone para você, o teleentrega, os telefones, e o do barranco e do barranquinho, né? Então tá aí essa picanha maravilhosa, o entrecô, o lombinho de queijo, enfim, as delícias do barranco e pizzas também do barranquinho. Além das promoções que você tem lá do Elcio, do Chiquinho, de espumantes e vinhos, sempre para você. Então, ou pelo teleentregas ou o takeaway que você pede e vai lá buscar e aí dá uma olhada no barranco. Mas o almoço a gente está lá de maneira presencial, lá, todas as delícias, né, do barranco. Nossos 2 toques também para Kia São Motos, olha, agora também, né, de portas abertas, as 2 revendas da Avenida Ipiranga 83 e da Avenida Ceará 370. E continua, olha, as promoções lá do Jefferson Fisternal, de carros novos, sistemas novos, com bonificações, altas bonificações. Então aproveite essa oportunidade para trocar o seu carro ou adquirir o seu carro. Também, sua tranquilidade, agende a sua ida até uma das revendas da Kia São Motos. 51, código de área 3319-6000, 3319-6000. Agora, por você se locomover pela cidade, então é Teletax, que aí a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Está na tela aí, 32, 16, 19, 24 horas à sua disposição. Está chegando aí Guilherme Macaló, sempre com assuntos, né, importantíssimos, relevantes, com o Cruzando as Conversas. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.